Trópicos, entre lêmures, camaleões e malagases. Madagascar, uma ilha com 587 mil quilômetros quadrados a leste do continente africano, no Oceano Índico. Devido ao longo período que ficou isolada, desde a separação de Gondwana e aproximadamente 120 milhões de anos, 90% de sua fauna e flora são endêmicos, ou seja, não existem em nenhum outro local do planeta. Quando os primeiros humanos chegaram na ilha, cerca de 2.000 anos atrás, uma cascata de extinções ocorreu. Existiam muitas espécies grandes de lêmures e as famosas aves-elefante, que comprovadamente foram dizimadas pelos caçadores humanos. Uma das áreas de extrema riqueza biológica mais ameaçada no mundo, juntamente com a floresta atlântica brasileira e as grandes ilhas Sunda, na Indonésia. Tell me your name now. Florida. Florida? Yeah. Oh, really? Like in... And how long you work as a guide here? Work is a guide 12 years 12 years? past. Since, how old are you? I am 22. 22? Yeah. Sua língua e boa parte de seu povo são de origem indonesiana e não africana. O gás natural é muito caro para os habitantes de Madagascar. Desta maneira, eles utilizam principalmente carvão como combustível para cozinhar os alimentos, o que acarreta uma forte pressão sobre as florestas. As matas que sobrevivem são as de difícil acesso. Felizmente, eucaliptos foram plantados para suprir parte desta demanda. Vamos em busca da natureza singular, destaque mundial deste país. Mas afinal, o que são lêmures? Parecem uma mistura de raposa com roedor. Será que foi daí que veio o macaco? O indri-indri, o maior de todos os lêmures, a atração principal da região de Andasibe-Mantadia. Esse exemplar é seguido desde o seu nascimento pelos guias da reserva Mitsinjo, os quais oferecem folhas frescas, seu alimento preferencial, principalmente o broto de espécies sempre verde. O indri-indri vive agarrado aos troncos das árvores. Talvez as primeiras sílabas pronunciadas por um primata de nossa própria linhagem tenha sido algo parecido com esses gritos majestosos que ecoam pelos vales encobertos de florestas. Ressonam pelos vales e são ouvidos por outros grupos na região. Assim, as famílias de indri-indri se comunicam. Vale ressaltar que essa é uma espécie que não se consegue manter em nenhum zoológico, devido à sua dieta restrita de folhas novas da floresta e frutas em certas estações. E o que falar dos espetaculares camaleões? Madagascar abriga mais de metade de 150 espécies de camaleões do planeta. Acredita-se, inclusive, que tenham originado-se em Madagascar. Existe o Fadi, palavra local para tabu para os camaleões, que acreditam ser dotados de poderes mágicos. E ao olhar para dentro desses grandes olhos, podemos perceber uma criatura incrivelmente delicada. Esse é um dos grandes camaleões, espreitam pelas folhagens esperando os insetos. Tem a capacidade, inclusive, de mudar de cor, conforme o local onde estão. Esse já é um pequeno camaleão. Os seus olhos não são menos interessantes, mas seu diminuto tamanho mostra a diversidade desses grupos de répteis, que aqui em Madagascar ocorrem desde os menores até os maiores do mundo. Madagascar possui algumas famílias de aves que são endêmicas da região. São 258 espécies de aves registradas na ilha, sendo 115 endêmicas. Seguimos para o nordeste do país. A região de Sambava lembra as praias da Bahia, Brasil, especificamente a região de Itacaré, que compartilha similar latitude em outra longitude. O mercado local, também centro de transportes.
Aqui compram de tudo, de bolachas, queijos, a vasilhas e sal. Seguimos em direção a Andapa, para visitar o Parque Nacional de Marojejy, uma reserva de floresta montanhosa remanescente, em volta a inúmeras plantações. As matas e florestas de Madagascar foram severamente reduzidas, principalmente pela cultura do corte e queima, que ocasiona muitas vezes na perda da biodiversidade de forma dramática. A região de Andapa é grande produtora de arroz. Madagascar possui o maior consumo per capita de arroz do mundo, herança da ancestralidade indonésia, e grande parte da produção é feita tradicionalmente com carros de boi. O arroz é debulhado depois de colhido e seco, separados os grãos da espiga por hábeis pés de crianças Malagasy. Comem o grão de manhã, no almoço e na janta. Andapa é a principal região produtora das favas de vanila, próximo ao Parque Nacional Marojejy. A ilha de Madagascar é o maior produtor mundial, com a variedade conhecida como Bourbon. Suas favas são exportadas para todo o mundo. Finalmente chegamos em Marojejy, a última vila, antes do parque. As montanhas de Madagascar, como essa em Marojejy, têm a mesma formação do escudo cristalino da América do Sul, que inclui a Serra do Mar e o escudo das Guianas. Aqui, alguns grupos de animais têm uma forte ligação com semelhantes da América do Sul, mais do que com os da África, no caso de anfíbios. A principal atração de Marojejy, além das plantas raras, é o ameaçado e raríssimo silk sifaka, ou sifaca de seda. Assim como seu parente indri-indri, os sifacas se alimentam de folhas novas, se fartam dos brotos. Esse sifaca, praticamente todo branco, habita as montanhas de Marojejy e tem uma distribuição bastante restrita. Mesmo na chuva, em uma tarde fria, os mais ancestrais primatas mostram laços sociais, o que tanto caracterizam as linhagens de primatas, inclusive a nossa. E o que dizer desse dedo polegar? Como não associá-lo à nossa própria mão? Seguimos para Daraina, por uma estrada que, para andar 150 km, demoramos 18 horas. Esta pode ser a pior estrada do mundo, porém a paisagem é deslumbrante e o povo incrivelmente adaptado para a região. Um camaleão cego de um olho na chegada à reserva de Daraina. Daraina é uma cidadezinha no meio da estrada. Próximo de lá, existe esta mina de ouro. Esta é a vila dos garimpeiros que buscam ouro. Incrível ver crianças tão pequenas cuidando de crianças menores que elas ainda. Todo o povo da região acredita que os lêmures e sifacas são como ancestrais. Possuem essa proteção divina e são considerados fadi, ou seja, tabu. Os sifacas têm uma postura bípede e andam saltitando de galho em galho, ou, quando necessário, pulam pelo chão com as mãos para cima. Sifaca de Tattersall. Esse é outro sifaca com distribuição bastante restrita. Talvez por isso seja comum de encontrar camaleões e lêmures pela ilha. Como o sagrado e o religioso são importantes na conservação da natureza. Acredita-se que os primeiros primatas eram semelhantes aos lêmures, que conseguiram sobreviver em Madagascar devido ao isolamento, praticamente da mesma forma desde que surgiram. São incrivelmente mansos, principalmente por ter várias famílias de mineiros, e no dia eu era o único visitante. Do outro lado, a evolução primata. Os humanos extraem seus minerais.
passou mais de meia hora comendo a casca dessa árvore e observando em seu entorno a movimentação dos humanos. Como imaginaríamos isso na Amazônia brasileira, onde os ribeirinhos caçam de tudo? Nine meter. Yeah. No, deep is 9 meters and channel is 4 meters. And these holes, when the rain comes, it's flooded. Is it? Yeah. It's recovered. The rain cover. A região apresenta, assim como na vizinha Ancarana, torrenciais chuvas no verão, e no inverno seco, rios inteiros ficam completamente secos. Essa pertence a uma minoria, o gênero de lagartixas diurnas, porque a grande maioria são noturnas. Se chamam Phelsuma. O país apresenta uma das maiores taxas de natalidade do mundo. Toda a biodiversidade do país está em jogo. Ainda há tempo para salvaguardar praticamente todas as espécies. O futuro de Madagascar jaz nas mãos da nova geração de humanos nativos. Será que, apesar do desenvolvimento tecnológico e cultural do último século, vamos presenciar mais uma cascata de extinções em Madagascar, assim como a que ocorreu na chegada dos primeiros humanos? Caberá a nós, como civilização, decidir se elas valem a pena ou não, para que nossas crianças possam vê-las. O futuro dos camaleões Bruchsia, das várias espécies de lêmures, passando por lêmures marrons de coroa, com seus grunhidos primitivos, até os lêmures pretos de olhos azuis, as fêmeas são marrons, os machos pretos. Essa é a única espécie, fora a humana, de todos os primatas que tem os olhos azuis, e é um olho azul praticamente sem a parte branca. E Sahamalasa, a terra dos lêmures de olhos azuis, foi incrivelmente generosa com aves. Os papagaios pretos de Madagascar têm um sistema de reprodução único entre todos os papagaios do mundo. Alguns dos habitantes de Ancarana. Um mosaico de florestas secas e semidecíduas. Os infinitos pináculos de calcário são aquecidos pelo forte sol tropical. Trechos de florestas secas, lado a lado com trechos de floresta mais úmida e de maior porte. Os tsingues de Ancarana são os mais famosos do mundo. Uma paisagem lunar, que trata-se de um antigo recife de corais, que com um processo geológico foi surgido e exposto à erosão pela chuva, que formam esses fabulosos e incrivelmente afiados pináculos de calcário. Depende não somente dos malagazes o futuro das espécies da ilha-continente, visto que, em um mundo cada vez mais conectado, depende de todos nós mantermos o paraíso ou transformá-lo em um inferno estéril e sem vida. Assim, nos despedimos da ilha-continente. Vamos atrás da origem de toda essa crise ambiental. Vamos atrás da origem do homem e a origem de seus confrontos com a natureza. E afinal, de onde vieram esses humanos? Nós, como espécie, não percam no próximo episódio África, Origens, na série Myrtlaw, Trópicos, episódio 2.